Então, eu queria falar um negócio contigo que é sobre revisionismo. Revisionismo é um pensamento que a galera tem de que tem que revisar alguns eventos históricos e trazer uma nova luz sobre ele. Só tem um problema com o revisionismo. O revisionismo, como o nome já está dizendo, ele revisa alguns fatos, correto? Isso a historiografia já faz. A historiografia, se você não sabe, é o que estuda história. A ciência que estuda história. Tem um pessoal que estuda história. E não é o historiador. Quer dizer, na verdade é o historiador. Enfim, eu não quero complicar com você não. Porque se a conversa ficar muito complicada, vai ficar ruim para você. Porque você já está com algumas confusões na sua cabeça. Como, por exemplo, é certo ou errado rever a história da ditadura, pode comemorar ou não, tudo mais. De acordo com a nossa lei, a lei aqui no Brasil, comemorar atos como esse não é uma coisa legal e é inclusive errado, é contra a lei, certo? Mas o que acontece é o seguinte, essas pessoas não estão querendo revisão, porque revisão vive acontecendo na história, certo? Eu vou tentar falar isso de maneira mais simples para você, várias vezes, inclusive se você pegar o livro do seu filho em casa, se você que está assistindo aí é uma pessoa, sei lá, da minha idade, 30, 40, 50 anos de idade, pega seu filho da escola e você vai ver que tem muita coisa lá que não é exatamente igual como você viu. Então é porque constantemente os livros de história têm revisão. Os últimos presidentes que saíram do Brasil, não importa da forma como saíram, você vai notar que eles já estão nos livros de história do seu filho. Então, vê só, revisão do quê? A revisão quase sempre é pedida quando houve algum tipo de censura. Sendo que no caso da ditadura militar, do golpe de 64, eles é que faziam a censura. Então é eles que têm que mostrar algum documento que eles ainda não me entregaram. Porque tem muita gente que inclusive ainda não conseguiu enterrar o filho. Porque eles foram mortos e ninguém sabe até hoje onde é que está o cadáver. Mas vamos logo para um negócio que você tem que entender. A galera às vezes fica falando, meu aluno do 7º ano que nem estuda ditadura, que só vê no 9º ano, me perguntou, mas tio, foi golpe? Bem, foi. O presidente saiu de maneira normal, como um presidente deve sair, acabou o mandato, houve uma nova eleição e entrou um novo presidente. Não, as pessoas tiraram ele à força. Se você tira um presidente à força, é um golpe. Não necessariamente o golpe é uma coisa ruim, às vezes o golpe traz um benefício, sei lá, era uma pessoa ruim, Não vou entrar nesse mérito não, porque vocês já devem ter notado que eu evito me envolver ideologicamente, politicamente, essas coisas assim. Eu deixo claro que tem o mesmo jeitinho de anarquista, porque eu não gosto de nenhum desses caras, mas cara, foi golpe. Tiraram o presidente e ele ainda estava no mandato dele e não foi do jeito certo que tiraram ele. Porque não se tira um presidente. Ele tem que acabar o mandato dele. Ele só se tira um presidente se ele fizer uma coisa errada, como aconteceu com o Fernando Collor. Fernando Collor houve todo um processo de investigação, que não aconteceu com o Jango, o João Goulart, o presidente da época do golpe. Então, tiraram o cara, então foi golpe. E a outra coisa, não foi ditadura, foi... Como é que eles falam? Regime militar. Vamos lá. Ditadura não é necessariamente uma coisa ruim. Eu não sei se você sabe, mas Roma tinha. Os senadores às vezes se reuniam e votavam para que um ditador passasse um tempo com poderes emergenciais, ditando as regras. Ditadura quer dizer que você está ditando as regras sem estar preocupado com o legislativo, com o judiciário, sem estar preocupado com lei. Sabe os reis absolutistas? Tipo aquilo, sendo que é outra história, não vamos misturar as coisas não. Então o que é que acontece? Foi uma ditadura. Ah, não foi, o povo queria... Meu querido, vamos lá. O Congresso só votava nas coisas que a junta militar pedia e de quebra você ainda tem que lembrar uma coisa. Em vários momentos você vê que eles cortaram os poderes do judiciário e do legislativo. Então isso não é uma democracia, isso é uma ditadura. E direitos civis básicos como habeas corpus eram negados. E não me venha com a história de, não, mas foi só para bandido. Não, não é só para bandido. Né? Então, assim, comemorar a ditadura militar é uma coisa muito da escrota. E se você está comemorando, você ou é uma pessoa de caráter duvidável, ou você não estudou história, ou você está com a cabeça tão cheia de confusão por causa dessas eleições que tiveram e tudo mais, e tá pensando, não, é isso mesmo, eu tenho que ter Anakin Skywalker, lembra ele lá no Star Wars? Não, ditadura não importa, se funcionar isso é o que vale. Não, não e não, não é assim.
certo? Se você é um adulto, você não deveria pensar assim. Se você é um garoto, você deveria pensar menos ainda, porque não é época que você está pensando esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Não dá para pensar nisso, porque é o seguinte, quando você está numa mesa de bar, quase sempre essas conversinhas que vocês têm aí, elas aparecem ou no almoço de domingo, quando aquele seu tio já tomou um pouquinho mais, e ele começa a levantar o dedo e falar tudo. Ou então numa mesa de bar, quando um amigo, não, porque eu votei em fulano, não sei o que, aí começa toda essa confusão. Ok, gente, se essa conversa de boteco, para mim isso é conversa de boteco, porque a academia não discute isso. As universidades, eles não têm esse pensamento de será que é de esquerda, é de direita? Não. A maioria dessas coisas, para eles, é muito simples. Não tem essa conversa de vocês, não. Aí. Então, deixa eu explicar um negócio a você. Essa conversa de boteco funciona um pouco se for sobre, sei lá, o aparecimento do ser humano na Terra. Ou então a Revolução Francesa. Não fui longe, não, vamos mais perto. A Revolução Francesa. Sabe por quê? Porque nem eu nem você estava vivo nessa época, não é isso? Então não adianta eu mostrar o autor fulano dizendo que ele falou tal coisa, você me mostra o autor Beltrano. De brincadeira, gente, é claro que você nunca mostra autor nenhum. A maioria da galera, inclusive a galera às vezes traz um negócio bem cabuloso, e eu faço, massa, velho, gostei, me mostra a fonte. E a fonte dificilmente me é mostrada. E mesmo que seja uma fonte, sei lá, estranhazinha, de um cara que não tem nenhuma formação, mas ele investigou por conta própria e viu isso, raramente essa fonte aparece. E você pode falar o que muito aluno meu fala. Eu também não sei, eu não era nascido nessa época. Só tem um pequeno problema que você não está entendendo. Durante a Revolução Francesa, morreu muita gente, não foi? Mas não importa se morreu na Revolução Francesa ou não, porque eles já estão mortos. Aconteceu há séculos atrás. A questão que você não prestou atenção quando começou a falar da ditadura e dizer que podia estar aberta a interpretação é que você esqueceu que tem gente viva ainda. Eu nasci em 1975, a ditadura acabou em 85. Eu me lembro das conversas da minha família. Eu não lembro muita coisa, praticamente assim, de viver a ditadura, porque eu tinha 10 anos quando ela acabou. Eu me lembro do presidente Figueiredo, mas eu lembro de todos os detalhes. Agora eu me lembro, desculpa, da minha mãe fazendo queixa, das minhas tias, da minha avó. Cara, minha avó, ela não era uma pessoa que brigava e queria fazer um coquetel molotov e roubar um banco, não. Era uma velhinha que fazia um bolozinho de 3 camadas de chocolate. Coisa linda, viu? E mesmo assim eu vi ela contando histórias, que de vez em quando era enquadrada, que às vezes os militares chegavam junto, de maneira bruta, grossa. Vários familiares e amigos meus que viveram na ditadura, que são pessoas mais velhas que eu, viveram a ditadura, eram já adultos na ditadura, eles me contaram muita história e eles ainda contam de coisas que aconteceram, esculacho, agressão física, assédio moral, entendeu? Prisão indevida. Então, assim, o padre que batizou meu irmão mais velho, foi morto a tiros, mas não antes de ser torturado. Ele foi primeiro torturado, amarrado que nem um bicho pro abate, morto e jogado numa vala. Eu não estou falando de um bandido que roubava banco, que era ligado ao Partido Comunista de não sei o quê. Não, estou falando de um padre. E sabe qual era o problema dele? Ele, apesar de não estar nenhum metido com nenhum crime, ele era uma pessoa que era contra esse tipo de absurdo. E é um cara que fala com as massas. E aí o regime matou ele. Então assim, quando você estiver discutindo lá um negócio bem antigo, sei lá, Revolução Francesa, que eu citei ainda há pouco, ok, eu e você não era vivo nessa época. Você vai me trazer um autor, eu vou lhe trazer outro. Mentira, a gente nunca faz isso. A gente fica só discutindo, pede mais uma cerveja e vê se o tira-gosto está acabando. Mas no caso da ditadura, meu abençoado, presta atenção. A gente estava vivo nessa época. Eu tenho 43 anos de idade. A minha família, todos os meus tios estão vivos. Várias pessoas. Meu pai me contou mil histórias antes de morrer. Então, assim, seu avô, sua avó, seus tios mais velhos, as pessoas mais adultas, você, quem sabe, são fontes históricas válidas. Eu sei que tem pessoa que esquece. Eu me lembro da minha tia, que inclusive estava pouco se lixando para quem apanhava dos militares, que ela dizia, não tô nem aí para eles, mas eu não sou um deles. E ela ficava achando ruim porque algumas vezes os militares enquadraram ela. E mesmo ela reclamando naquela época, hoje em dia ela bota no Facebook, ela bota no WhatsApp,
Que bom era naquela hora. O Instagram dela, meu Deus do céu, é o tempo todo falando do presidente, do quanto ele é lindo, maravilhoso, né? Vai curar o câncer, pelo jeito. Mas acontece esses lapsos de memória porque quer, ou porque esqueceu mesmo, não sei. Mas eu tenho certeza que você encontra uma pessoa viva, ou até você mesmo se lembra, de como foi a ditadura. Não tem o que comemorar. Foi golpe, não está aberta a interpretação. Não estou dizendo que foi ruim ou foi bom, viu? Antes de você começar a chorar aí. Sim, foi uma ditadura porque as regras não eram obedecidas como elas deveriam ser, seguindo as leis, no processo de criação de lei, no processo de obedecer essas leis, de seguir essas leis, não eram obedecidas do jeito correto. Então é uma ditadura, entendeu? E não tem o que comemorar. Porque não está aberta a uma interpretação de que porque o livro é marxista, porque o livro, seja lá o que merda é isso, porque o livro é de esquerda, curiosamente, né, os livros, tudo de história, tudo comunista, né, tudo quer acabar com o capitalismo, mas aqui na cidade que eu moro mesmo, no estado que eu moro, tem mais escola particular e mais aluno particular do que escola pública. Então esse monte de empresário que cobra 1.000, 1.500, 2.000 reais na mensalidade, eles querem o comunismo, né? É por isso que eles escolheram esse livro marxista. Certo. Seu problema com um professor de história e seu problema com história é porque você não estudou história. Estuda história, é uma coisa legal, nem que seja dar uma olhada na televisão, ver um vídeo no YouTube. Enfim, velho. Mas não comemora a ditadura, não. Tem muita gente boa que morreu e muito sofrimento aconteceu. Certo? Todo o meu respeito aos militares. Eu não estou aqui contra eles, porque os militares de hoje em dia não devem pagar pelos erros do passado. Os militares daquela época, o próprio Castelo Branco era contra o golpe e contra a ditadura, entendeu? Então, gente, vai tomar o teu veneno gelado preferido, vai assistir uma série, dá um beijo na pessoa que tu ama, mas não fica fazendo pouco do sofrimento dos outros não, viu? Muita gente sofreu durante a ditadura. Um abraço, que esse vídeo já ficou muito longo. Era só um recado que eu tinha que dar, porque eu vi que alguns amigos meus já estavam até trocando farpas a ponto de virar desafeto. Não vou, eu não quero que isso aconteça não. Forte abraço e valeu aí pela atenção. Viu?